Então vamos falar um pouquinho, começar falando sobre a ansiedade, lembrando sim que a ansiedade crônica ela pode levar a quadros de depressão, mas vamos entender que a ansiedade ela não é a vilã da história, né? A ansiedade, na verdade, ela pode ser boa na nossa vida, desde que a gente aprenda a lidar com algumas características. Ela é, na verdade, uma adaptação do nosso córtex pré-frontal para prever situações futuras ou realidades futuras com base no que nós já vivemos, com base em experiências que nós já tivemos em algum momento. E aí, com base nessa experiência, a gente cria essa ansiedade do que está por vir à frente. Quando ela pode ser boa? Vou trazer um exemplo. Vamos supor que amanhã à noite eu vou palestrar. E aí, por ansiedade, o que eu vou fazer? A palestra é amanhã à noite. Hoje eu vou me preparar para essa palestra. Eu vou fazer um roteiro do que eu vou falar. Eu vou escolher a roupa que eu vou vestir. Eu vou organizar o meu dia amanhã para que eu chegue pontualmente ou com uma certa antecedência no local do evento. Eu vou olhar no mapa onde fica esse local para que eu não me atrase. Então, essas características fazem parte da ansiedade boa, né? Então, isso é importante para que a gente tenha compromisso e a gente se organize. Se a gente não tem essa ansiedade, nós passamos a ter uma característica leviana, né? Nós temos deixamos de ter certos compromissos e deixamos de nos organizar com uma certa antecedência para o que está por acontecer. Então, nesse sentido, ela vai ser. E aí eu pergunto para vocês, essa ansiedade é ruim? Não, ela é boa, né? Ela nos prepara para a vida, ela nos prepara para os acontecimentos que estão por vir. Quando essa ansiedade se torna ruim? Quando ela é gerada em cima de um medo. Então, quando ela é gerada em cima de um medo ou de ou de algo que não tem possibilidade de acontecer, ou quando criamos uma ansiedade em cima de algo que a gente imagina que vai acontecer, mas que talvez não aconteça, e que isso também se resume a um certo medo, então aí sim a ansiedade ela pode se tornar algo ruim, algo prejudicial. Quando que essa ansiedade ela passa a ser algo ruim? Quando ela te tira a funcionalidade. E isso pode acontecer de três formas diferentes. A primeira é quando você fica sempre em estado de luta, em estado de alerta. E aí a gente pode ter como exemplo, pode trazer como exemplo, aquela pessoa que sempre leva tudo para o lado pessoal, que sempre fala o tempo inteiro, não consegue escutar o outro, está sempre falando muito, gritando, não consegue conversar, né? Ela sempre está passando por cima do outro na conversa. A segunda pode ser a fuga, né? Quando você foge do real problema, ao invés de você, por exemplo, ir dar a palestra, você desvia a rota, você procrastina, cria várias situações que às vezes não são reais para poder não fazer. E a terceira seria justamente a paralisar. Seria o famoso branco, né? Na hora da palestra você dá um branco no que você ia falar e não conseguir fazer, não conseguir realizar, né? Esquecer uma coisa ou outra ali pode até acontecer, mas você dá aquele branco e não conseguir completar o que você iria fazer, né? Então isso pode ser sim, são na verdade características ali de uma ansiedade caracterizada como ruim. Então, o sistema simpático, ele é responsável pela reação e luta. Então, ele é característico pela fuga, né? Vamos assim dizer. E aí, em casos de necessidade, na caso de susto, em casos de risco, você tem aquele primeiro susto, né? Aquela primeira reação, a sua pupila ela vai dilatar, a sua corrente sanguínea, né? O seu sistema sanguíneo, ele vai concentrar a circulação em alguns pontos mais específicos para te dar força para fugir, o suor excessivo, a pupila dilatada. Então, todas essas reações que acontecem no nosso corpo diante de alguns momentos é caracterizado pela reação do sistema simpático. E o parasimpático, ele é o do relaxamento.
Ele é o que relaxa o seu corpo, né? Ele é o que te freia, o que te acalma. Então, a ansiedade boa vai ser o equilíbrio dos dois, tá? Você vai sentir, né, talvez aquela ansiedade ali, aquela sensação de que você precisa fazer algo, aquele susto de primeiro momento, mas que é o simpático, que você vai ter aquela reação, né, naquele momento, mas o parasimpático vai te acalmar e te relaxar, possibilitando que você faça. Então, o ideal no que a gente chama da ansiedade boa é que um vai acelerando, o outro vai freando, acelerando e freando. Só que você anda, você segue, você consegue fazer o que você precisa fazer. E em contrapartida, o que a gente chama de ansiedade ruim, que é aquela que pode ser caracterizada por aqueles 3 fatores, né, de paralisar, enfim, é quando há um desequilíbrio. Então, o seu parasimpático ele não está agindo de forma correta e o seu simpático ele está acelerado. E aí você dá aquela reação de fuga ali em excesso, vai ter aquele suor excessivo, o aumento do batimento cardíaco, a dificuldade na respiração, porque ele não está em equilíbrio, né? Então, sabe aquela pessoa que não sabe discutir, que ela sempre briga, que você quer conversar sobre um assunto, mas ela não consegue falar, ela não consegue discutir conversando, ela começa a gritar, ela começa a falar muito alto, ela quer falar mais alto do que você, então normalmente são pessoas que não têm esse equilíbrio do simpático com o parasimpático. O parasimpático ele não está agindo como deveria agir, e aí ela acaba, porque o parasimpático é que vai dar esse foco pra gente, na discussão, nas ideias, na construção da ideia. Então ela fala ali aceleradamente e não consegue construir um raciocínio nem parar para nos ouvir. E sim, o estresse crônico ele gera esse desequilíbrio, né, de simpático e parasimpático. Então, em alguns casos, a medicação ela não é suficiente. Não estou dizendo que ela não é necessária. Em alguns casos, sim, é necessária, mas falando tudo isso, percebam que às vezes entrar só com a medicação não é suficiente para apagar o incêndio, né? Você tenta apagar o incêndio, mas o que está atacando fogo está lá ainda aceso, né? Ainda está lá toda hora riscando o fósforo. Então precisa acontecer uma complementação, não é só a medicação que vai resolver o problema da ansiedade. Então eu falei aqui para vocês que o estresse crônico ele gera, né, essa ansiedade. O que seria o estresse crônico? Para a gente da área de saúde, essa palavra crônica e aguda ela é muito bem caracterizada. Mas talvez se você não seja da área de saúde, você tenha um pouquinho de dificuldade de entender. Estresse crônico é aquele estresse que vem acontecendo há um certo tempo. Então, todo dia você se estressa ali, todo dia tem aquele estresse, você não sabe lidar com aquilo e você vai acumulando esse estresse. Né? Todo dia é uma cobrança diferente no trabalho, 1000 e-mails para responder, o WhatsApp, e aí você vai acumulando esse estresse e você não vai se livrando dele, né? Então, chega um momento que ele se torna crônico, ele não dá mais sinais de que está estressado, você não dá mais sinais, assim, diariamente de que está estressado, mas chega um momento que você vai dar esse boom, né? Tudo está acontecendo internamente, em algum momento vai dar o boom ali. Mas existe também aquele estresse agudo, e aí algumas pessoas até confundem, acham que se tornam super produtivas com isso, mas que a longo prazo isso também pode ser prejudicial. Estresse agudo seria aquele estresse assim, você acaba de receber um e-mail e você precisa entregar até amanhã, às 9 horas da manhã, um determinado relatório, determinado projeto. Então isso é um estresse agudo, né? Você acaba desenvolvendo um hiperfoco, você consegue produzir muito bem, às vezes você vira a noite trabalhando, dorme, sei lá, 2, 3 horas de um dia para o outro, e no outro dia você acorda super bem ainda, produtivo, para fazer a entrega. E aí você acha que, nossa, tipo, nem dormi, mas estou aqui, ótimo. Porque você gerou um estresse agudo e o seu corpo ele teve uma resposta rápida. Então, com isso, ele melhora a imunidade, ele melhora a circulação para poder ter ideias, ele melhora várias funções, você fica a 1000 produzindo, entrega, mas aí quando você relaxa, você adoece. Porque você relaxa
e aí tudo baixa, a sua imunidade baixa, né, o seu sistema baixa, e aí você às vezes acaba adoecendo. Isso é muito comum, né? Às vezes a pessoa ela vai fazer algum projeto novo, ela tem alguma coisa nova para fazer, ela se dedica ao máximo ali, e depois que ela entrega, que ela finaliza, ela acaba adoecendo. E que bom que a imunidade baixa, né, depois desse processo, porque se ela continuasse alta, isso poderia também se tornar prejudicial. Mas veja que o estresse, ele sempre gera uma resposta posterior. Ah, então a gente precisa viver sem estresse? Se você for tentar viver a vida sem estresse, você vai acabar se frustrando, porque o estresse ele faz parte do nosso dia a dia. O que a gente precisa aprender é a gente precisa, na verdade, aprender a lidar com o estresse, aprender a lidar com ele e a melhorar características no nosso organismo para que nesses períodos a gente não se afete tanto. E aí eu vou trazer um pouquinho agora para a fisiologia de novo, que são as nossas mitocôndrias, né? Quando nós temos mitocôndrias funcionais e ativas, saudáveis, que é uma organela responsável por gerar energia para a gente consegue ter boas respostas a esses neurotransmissores que são liberados ali durante esse período. E aí, para isso, a gente precisa cuidar, né? Suplementar, ter alguns cuidados nutricionais, e a gente também pode estimular o nosso corpo a aprender a lidar com as situações de estresse. E aí eu vou falar um pouquinho mais como é que a gente consegue fazer. Nosso corpo, ele sempre tende à homeostase, que é a busca pelo equilíbrio. Ele sempre vai tentar promover um equilíbrio, porque morrer é a última opção. Então, diante de todo esse estresse, diante de todas as situações, o nosso corpo ele sempre vai tentar se adaptar de alguma forma, tá? Ele sempre vai buscar algumas adaptações, que é a homeostase. Porém, existe um outro termo chamado alostase, que é uma adaptação que causa prejuízos. E aí, nem toda adaptação ela é boa. Às vezes a gente busca algumas adaptações, mas que elas acabam trazendo mais prejuízos do que benefícios. Então, ao invés de melhorar nessas características, nessa questão da ansiedade, a gente acaba prejudicando ainda mais a longo prazo e agravando esses sintomas, né? Esses sinais que vêm junto aí. Nessa alostase, a gente acaba perdendo, né? A gente acaba aumentando muito o cortisol, reduzindo a saúde das nossas mitocôndrias e as mitocôndrias disponíveis, diminuindo neurotransmissores importantes como o GABA. E aí, tudo isso acaba piorando o nosso quadro, né? Piorando o quadro de ansiedade. E como é que a gente faz essas alostases? Como é que isso acontece, essas adaptações? Não vou nem falar a título de organismo agora, vamos falar de hábitos que a gente acaba desenvolvendo, que parece inofensivo, mas que faz muito mal para a gente, e aí pode ser até um ponto lá na frente para a gente discutir. Ao invés de você, por exemplo, num dia super estressante, chegar em casa e fazer uma refeição bem nutritiva para repor o que você precisa, você vai e se afoga em comidas gordurosas, com muito carboidrato e com muito açúcar, achando que é aquilo que vai te dar a satisfação que você precisa. E nós já sabemos, você já sabe disso, você já está cansado de saber disso, que o açúcar ele é extremamente inflamatório e prejudicial para a nossa saúde quando consumido em excesso. Então pensa aí, a gente sai de um dia extremamente estressado, um dia extremamente difícil, você passou o dia todo com aqueles vários estresses ali na sua cabeça. Chega no final do dia, ao invés de você fazer uma refeição super nutritiva, você vai e se afoga num pedaço de torta cheio de açúcar, né? Olha o prejuízo que você está trazendo. Então isso você acaba adquirindo um hábito ruim, porque você acha que a comida é compensatória, e a comida ela não é para ser compensatória dessa forma, e você ainda traz malefícios para a sua saúde, com radicais livres, excesso de glicose, e acaba reduzindo a qualidade da saúde das suas mitocôndrias, que são extremamente importantes para controlar esses neurotransmissores. Então, nós precisamos também aprender a se estressar de forma correta e a desestressar de forma correta.
E aí existe uma forma para a gente aprender a se estressar de forma correta, que também é um aprendizado, né? A gente vai construir, que é o que a gente chama de hormeses, que é aquele estresse, gente, me fugiu a palavra. Estresse intencional, tá? É aquele estresse intencional. São pequenos estresses que você causa no seu organismo de forma intencional para que ele aprenda a se adaptar de uma forma boa. Como são esses estresses? Atividade física. Atividade física, ela gera um estresse intencional. Um banho frio logo ao acordar, ele gera, né, um estresse intencional. O jejum intermitente, ele também gera um estresse intencional. E aí, entre outros, né? E aí, além desses estresses intencionais, nós também precisamos cuidar da saúde das nossas mitocôndrias, que vão ser muito importantes, né, na recepção desses neurotransmissores. E aí é que entra as suplementações que nós podemos passar para o nosso paciente via oral, ou podemos fazer intramuscular dentro da clínica com a técnica que a gente chama de intradermoterapia. Tanto intramuscular como subcutânea, depender da necessidade, tá? Mas também são formas de a gente cuidar da saúde da nossa mitocôndria. Disso, nós podemos auxiliar na melhora do sono desse paciente, avaliar dentro dos exames laboratoriais se esse paciente também não tem nenhuma característica que esteja gerando um estresse desnecessário nesse corpo, né? Avaliar a anemia, avaliar a metilação desse paciente, também são formas de a gente cuidar desse paciente e também acabar de uma certa forma cuidando dessa ansiedade, ajudando a controlar essa ansiedade do paciente também. Então, eu trouxe aqui, né, um pouquinho dessa discussão sobre uma visão um pouco diferente da ansiedade. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham, se vocês já sabiam disso, se vocês gostaram, se tem alguma dúvida e alguma sugestão. Por favor, deixe aqui para eu poder melhorar e trazer